Fala, integrador! Olha aí, estamos aqui de novo, começando o nosso Automatiza Cast. Esse que é o podcast do instalador, que é o podcast da vitrine do instalador. É aqui que a gente apresenta os nossos colegas que trabalham nesse ramo de automação, de serralheria, né? Que trabalham na automação de movimentadores de portão e na automação também dos controles de acesso da linha de CFTV e também dos alarmes, né? E hoje eu vou falar pra vocês, hein? Hoje esse convidado, olha, não foi fácil trazer ele pra cá, hein? Esse cara, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, aproveite, se liga aí, pode clicar, clica lá, já se inscreve no nosso canal, porque você vai gostar desse bate-papo, porque hoje eu vou conversar com nada mais, nada menos que, olha aí, hein, o Lucas Baques, hein? Lucas Baques da Inside Automação. Seja bem-vindo, seu Lucas. Muito boa noite. Muito boa noite, João. Muito boa noite aí, galera do nosso canal. Agradeço o convite aqui por estar no Automatiza Cast, tá? O prazer é todo nosso. É todo nosso. Tem um especialista na linha de tecnologia. Obrigado. Hoje, olha, até me preparei aqui, pessoal, com bastante produtinho aqui, que é pra gente poder desfrutar da tua inteligência, pra Obrigado. gente poder conversar um pouquinho sobre cada um, porque eu tenho certeza que isso aqui só não foi você que desenvolveu, mas agora tu sabe tudo. Né? Desenvolver não fui eu, mas com certeza eu vou poder ajudar o máximo possível, tirar as dúvidas referente a cada produto, né? E trazer aí conhecimento pra galera, que é o mais importante, legal, né? Cara, legal. Grande Lucas, mas Lucas, pra nós começar, deixa eu te explicar. Esse podcast, cara, a gente qual é o grande legado desse podcast? É você e as pessoas te conhecerem um pouquinho mais além do teu CNPJ, além da Inside Automação. Então a gente vai começar lá, vamos começar um pouquinho como se fosse uma entrevista de emprego, pode ser? Ótimo, pode ser. Excelente. Olha só, Lucas, tu é natural da onde? Sou natural de Cerro Largo. Olha perto só, da fronteira. Cerro Largo, Isso hein? aí. Ó, pessoal, nós vamos estar pertinho de Cerro Largo daqui no dia 8 de maio. Não sei se o 5º episódio subiu já, meu diretor. Né? Não sei, mas tudo bem. Mas se passou, passou. Mas a gente teve aí então, hein? Estivemos perto de Santa Rosa, né? Lá em Cerro Largo. Isso aí, Cerro Largo, cidadezinha de 15 mil habitantes. Que legal, cara. Boa. Lá tem, mas tem grandes empresas lá. Tem lojas Becker, né? Tem IBL, né? Então, tem uma transportadora grande lá tem também. Não, pessoal bacana lá. Claro, e muita coisa, muito progresso lá naquele lado lá. Com certeza. Show de bola. Com E daí, certeza. daí tu veio pra Passo Fundo direto? Não. Deu uma viajada por aí. Na verdade, a minha história, ela é corrida, eu só corri, né? Não parei um minuto. Olha aí. Bom, eu comecei a trabalhar com segurança eletrônica com 15 anos. 15 anos? 15 anos. Lá em Cerro Largo? Lá em Cerro Largo, alcançando ferramenta. Olha. Conhecendo câmera, conhecendo cabeamento, né? Tudo tem o seu começo. Tudo tem o seu começo. Ganhando R$25 por tarde. R$25? Pô, cara, eu vou te falar que quando eu comecei a trabalhar, nem era reais. Pra tu ver, eu não vou falar a minha idade, turma. Mas pra tu falar a minha idade, ó, eu vou dizer pra vocês. Quando comecei a trabalhar, eu comecei com a URV em 1994. Tá louco. Mas aí eu já me entreguei quantos anos eu tenho, mas vamos nem lá. nascido tinha. Então, com 15 anos, tu começou nesse ajudante de instalador, de integrador. Isso aí, um integrador muito bom, inclusive, né? Até hoje, né? Trabalha lá. Referência lá na região, sim. Como é que é o nome dele? Júnior Tolfo. Olha Agradeço a ele até por ter me ensinado tudo que eu sei, praticamente, né? Seu Júnior, o mercado de automação do Rio Grande do Sul lhe agradece por ter ensinado esse rapaz aqui, hein? É isso aí. Grande Lucas. Então, o seu Júnior Tolfo. Olha aí, ó. Valeu, Júnior. Uma hora vamos marcar contigo aqui. Ele hoje, na verdade, ele continua sempre com a Intelbras, né? Ele é um cara da Intelbras. Eu comecei com a Intelbras também, né? Depois que eu saí da empresa, que eu parei de trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar com a Intelbras, comecei a trabalhar com a parte de mais focado na segurança somente com essa marca, né? E logo depois eu comecei minha faculdade, né? Comecei em engenharia mecânica lá em Santo Ângelo, né? Não troquei para engenharia elétrica.
Só que nesse meio tempo ali, a Uri Santo Ângelo me contratou para fazer um projeto. Olha. Na verdade, me conheceu, um professor meu descobriu como é que eu trabalho, com quem eu trabalhava, me conheceu e disse: Lucas, vamos fazer um projeto aqui para a universidade. E eu, tá bom. Fui lá, fiz o projeto com ele, peguei um mapa, largamos na mesa assim, fora. E começamos a desenhar os pontos. Vamos botar aqui, ali, tal. Tá, mas como é que tu quer isso aí? Não, eu quero com fibra ótica. Eu fibra ótica. Tinha trabalhado ainda, Nossa. né? Isso em meados de 2017. Olha foi aí. Ali, né? E mas o guri é um gurite. 2017, recém começando, olha aí. E aí, então, foi passando, a gente foi conversando, foi amadurecendo a ideia, porém, nunca fechava. Um ano depois, eu tava com o carro em cima do meu... Em cima do rack? Não, o carro dentro da oficina, trocando os freios. Né? E aí, isso uma sexta de manhã, 8h30. Ele me ligou: Lucas, preciso que tu venha pra Uri. Pra ver, pra gente conversar. Tá, mas que horas? Não, agora. Eu falei: mas tu é louco? Tô com o carro aqui trocando os freios, né? Mas que bar. Daí ele disse: não, precisa que tu venha assinar o contrato. Nossa, cara. Eu mandei descer o carro sem freio, né? Mas já começou grandão. eu já comecei meio que com um projeto grande na mão, né? Projeto grande, poxa. Isso, cara. Claro, eu passei por outros projetos, que no caso foi com chiqueirão de porco, né? Fazia muito chiqueirão de porco. O interior tem que abraçar, né? Isso. O interior tem que abraçar. E apesar que o mercado de suínos é um mercado fantástico aí. E hoje a Hike tem uma tecnologia muito bom para suínos e para equipamentos de lavoura, né? Que até depois a gente pode comentar sobre. E aí passou, fui lá, assinei o contrato. Eu tinha 3 meses para executar. Contratei a equipe, foram 6.000 metros de cabo. Nossa, 94 câmeras. Né? Nossa, eu imagino o valor. Tudo IP. Senhoras e senhores, nesse momento que ele instalou essas 94 câmeras, o senhor já fez as contas em casa. Tu já sabe quanto é que custa a câmera e quanto é que é vendida essa câmera, hein? Câmera IP, pessoal. Na época era a 2021, que ela já não tem mais linha, né? Era a câmera 2021 IP. Então, aquela época era muito cara com essa câmera. E era Intelbras? Não, tudo Hikvision. Já chegou? Foi a pedido... Só deixa eu te dizer o seguinte... A tua troca de Intelbras para Hikvision se deu nesse momento? Foi nesse momento, porque foi a Uri mesmo, o professor mesmo, que pediu Hikvision. E eu não conhecia, né? E dentro desse projeto, a gente tinha lá em torno de 6 câmeras que eram LPR. E não tinha vindo LPR pro Brasil ainda da Hikvision. LPR é leitura de placa, né? A OCR, que o maioria do pessoal conhece. Então... veio a câmera, importamos da China, né? Estudamos a câmera, porque ninguém sabia mexer nela. Né? Até o Ricieri, que era o coordenador comercial da Hike, veio conversar com nós diretamente lá, né? E então a gente organizou isso, estudamos a câmera, fizemos a instalação, né? Naquela época não tinha a placa Mercosul ainda, né? Era tudo placa vermelha ou branca ou preta, né? Que é normal. E a câmera ela já vinha com um processamento limitado, né? Porque a tecnologia em 2017 era muito limitada ainda. Então, foi mudando, foi indo. Foi eu acho que ali que mudou totalmente a minha visão sobre segurança eletrônica. A gente não vê mais como uma simples câmeras de segurança, né? A gente não vê simplesmente é uma leitura de placa como só informação, né? Então a gente traz essa tecnologia, esse leque de produtos que a Hike está nos pondo hoje, nos entregando, é incrível. Né? Até daqui a pouco vamos falar sobre as tecnologias novas também que já tem, né? Que é excelente. E tu então começou aí em Santo Ângelo, lá em 2017, instalando 6.000 metros de fibra e 98 câmeras. Isso aí. E aí, cara, desse projetinho, tu foi pra onde depois? Aí, depois disso, todo rapaz novo não passa pelo... Tem que passar pelo perrengue, né? Com certeza. A gente... Faz parte no crescimento, a gente precisa passar pelo aquele perrengue que é o perrengue da quebra. Então ali em meados de 2018, 2019, ali, um ano e pouco depois, eu quebrei.
Quebrou assim, Quebrei. tinha uma empresa e teve dificuldade. Tive dívidas, tive um monte de coisa que é normal, faz parte. Cara, eu vou recém com 18, 19 anos, né? Cara, então era a oportunidade. Já aconteceu comigo esse tempo, nessa idade. Depois só quem tem CNPJ entende isso aí. É isso aí. Entendeu? Só quem tem CNPJ. É isso aí. Né? Então a gente eu tive não tive funcionário, sempre tive pessoal que trabalhava comigo, né? Que no caso eram terceirizados. Não existia MEI naquela época ainda, né? Na verdade existia MEI, porém o valor era muito baixo de faturamento, né? Tu já tava com uns projetos grandes. Um projeto grande, então. Mas nunca tive funcionário. Até hoje não tenho funcionário registrado, nem pretendo ter, né? Tudo terceirizado. E então, fiz a instalação, a gente botou as câmeras para funcionar. E logo depois disso, quando eu quebrei, eu fui trabalhar na Videosom Distribuidora. Na Videosom Distribuidora. É uma lá em Santo Cristo. Lá em Santo Cristo. É onde o finado Daniel, que era meu ex, digamos que ele foi meu primeiro chefe, literalmente, com carteira assinada, né? E o falecido hoje, infelizmente, né? Carinho enorme por ele até hoje. Então, ali ele me deu uma oportunidade de crescer também. Sim. Tá? Fui morar em Santo Cristo, trabalhei lá. Foi técnico comercial lá. Fui a parte de técnico lá dentro da distribuidora. Quanto tempo? Lá eu fiquei 8 meses. 8 meses, só que daí nesse tempo, nesse período, a Polícia Rodoviária Federal veio com uma demanda para a distribuidora, né, para fazer a instalação de câmeras OCR no estado do Rio Grande do Sul. Como não tinha pessoas especializadas nas OCRs, aí sobrou para mim porque eu já tinha trabalhado, fui o primeiro a importar. Ah, olha aí. Então toquei o projeto, né? Sim. Só que daí, quem é que vai ser o integrador que vai fazer? Né? Então o integrador foi a Shelter lá de Santa Rosa, que é uma empresa gigante, né? E o Gelson lá, o Gelson que é o dono, ele disse: Lucas, vem cá, vamos conversar. Chamou pra trabalhar com ele. Chamou pra trabalhar lá com ele. Vamos fazer assim, toca o projeto pra mim. Tanto por mês. E eu, tá, pode ser. Por mim não tem problema. Pedi demissão pro Daniel lá, fui trabalhar pra Shelter. E aí já tava o projeto fechado, já tava assinado o contrato, tudo mais com a Shelter, né, da PRF, e eu que ia tocar ele. Então tocamos aí 47 OCR aquela vez. Nossa, cara. Desde poste, iluminação, a parte de energia, entrada de RGE. Tu vê, cara, tudo, que coisa. Tudo. Deixa eu te falar, de onde é. Só antes de eu continuar a falar da Shell, dele falar desse projeto da polícia, da polícia rodoviária, né? Isso. Da PRF. Deixa eu te pedir o seguinte, pra gente não perder muito o fio, pra não ir muito lá na frente. Deixa eu te pedir o seguinte, cara. Nesse mercado de automação, lá em 2018, quando tu teve esse problema aí, tu acha que tu teve esse problema aí, tu acha que foi devido ao quê? Tu tem alguma coisa que tu pode dizer assim, não façam tal situação, porque isso aí pode te complicar? Tem alguma situação, tem alguma coisa que tu acha que tu pode dar uma dica pra quem tá nos assistindo, pra dizer, cara, não vai por aqui, porque por aí que o negócio que fica feio, sabe? Então, tu tem... Só pra gente não perder esse fio aí. Sim. Uma coisa que eu aprendi, minha mãe é contadora, meu irmão também. Eles têm contabilidade lá em Cerro Largo. Tem um escritório. Eu digo assim, não gaste mais do que você ganha. Isso é... Não se iluda com o dinheiro. É isso aí. Porque o dinheiro, sim, ele traz felicidade. Sim. Mas a hora que acabar... filho, tu não tem mais... E às vezes o ego, né? O ego, tu acha que aquele número nunca vai acabar. Tá? Aquele número nunca vai secar daquela tua conta. Olha aí. Realmente seca. Então, pessoal, é aquilo que eu sempre falo, faturamento não significa sucesso, tá? Sucesso, isso aí. Então, quando o cara fala que tá faturando milhões aí no mercado de automação, mas se o cara não tiver tudo na ponta do lápis e contando quantos balões ele usou, quantos P4, cara, tem que estar tudo certinho. Então, meu parceiro integrador, instalador, calcule bem pra gente não poder ter problema aí na frente, né? Então calcule bem lá, faça suas contas. Se precisar de ajuda lá da Automatiza, pode contar conosco. Inclusive agora a gente tem um projeto que é uma parceria com o escritório contábil, pessoal,
que ajuda a fazer esses cálculos, né? Então a gente vai fazer agora, inclusive no Conecta, a gente vai falar bastante sobre isso aí, que é criar esses ecossistemas para poder te dar esse suporte aí também e não acontecer o que aconteceu com o Lucas, que pode acontecer para qualquer um. Basta ter CNPJ e estar na rua aí trabalhando, que pode acontecer, as dificuldades estão aí, mas nos fazem crescer, né, Lucas? Com certeza. Olha, vou dizer, CNPJ e vida pessoal e PF e PJ são coisas totalmente diferentes. Tá? Demorei pra aprender, mas graças a Deus aprendi. É isso aí. Foi no difícil. Foi na dor, né? Foi na dor. Mas cara, não é nesses momentos da pressão aí que a gente descobre quem a gente é mesmo e a força que a gente tem, hein? É isso. Mas, aí, cara, olha aí, depois dessa passagem aí do 2018, que tu acabou indo pra Santo Cristo, começou lá com o Daniel. Vídeo som, né? Vídeo som. Ela existe até hoje. Tá lá até hoje. Hoje tem 3 filiais: Santo Ângelo, Santa Rosa e Santo Cristo. Olha aí, tá ali, tá nesse eixo aí. Isso aí. E eles trabalham hoje, eu não sei se trabalham com Hike mais ou trabalham com outras marcas, não estou mais em contato com eles, né? Mas um grande abraço pro seu Enir, né, que é um dos gerentes da loja, o Lucas lá, que é o que tá administrando hoje. Uma hora nós vamos chamar esse pessoal pro podcast também, não é porque a gente tem uma distribuidora, né, que automatiza, que a gente não pode falar do concorrente. Aqui a gente fala porque tá todo mundo no mercado, tá todo mundo trabalhando aí, pessoal. É isso aí. Ninguém tá fazendo coisas, né, diferente do que o trabalho. Então se a gente tá trabalhando, todo mundo tem o seu mercado, todo mundo tem os seus clientes aí, e é isso aí, né. Mas, cara, deixa eu te falar o seguinte, Lucas, nós estávamos lá na Shelder, no projeto da PRF. Isso aí. E esse projeto da PRF, 47 câmeras OCR. Nossa, cara. Então, ali desde o projeto, a gente teve que selecionar os pontos junto com a Polícia Rodoviária Federal, né? E pontos específicos para estudo deles, né? Colocação dos postes, entrada de energia da RGE, né? Teve pontos em Ibirubá, teve Santo Augusto, Ijuí, São Luís Gonzaga, Cerro Largo. Nossa, viajou por tudo aí. Porto Xavier, então a região inteira, aqui em Barracão, tem câmera por tudo, né? Nossa. Então até hoje funcionando, algumas não, outras sim, né? De tanto tempo, então hoje não é mais prestado serviço pela Shelter para fazer manutenção. Não sei quem presta, infelizmente, mas hoje continuo trabalhando sim com parte de OCR, tá? Enfim, aí... Depois da Shelter, terminei o projeto, né? Finalizei ele. Foram 6 meses de trabalho, né? Bastante trabalho. Até o Ricieri vai lembrar, o Fernando, que era um dos técnicos da Hike naquela época, Fernando Lima. A gente botou uma 7A26 G0/P, que é com leitura até 80 km por hora. Nessas rodovias. Não me fala que tu fez mágica. Não fiz mágica. Quem vai desmentir isso aí é o Fernando. Quem vai dizer se estava real ou não, mas eu consegui fazer até 180 km por hora. Nossa. Em uma câmera que foi específica, né? Claro, não é porque a câmera ali... a câmera, ela vai aguentar, ela vai conseguir pegar. Não, botou ali e saiu funcionando. Não, é tudo ajuste fino. É trabalho. É saber quais pontos mudar a cada captura. Então eu passei só nessa câmera eu passei mais de 1 semana e meia só estudando para mim conseguir melhorar cada vez mais, porque era um ponto específico de passagem mais rápida. E aquela época a Hike não tinha câmeras que atendiam com maior velocidade. E aí tu teve que fazer atender. Aí eu tive que fazer atender. De algum jeito ou outro eu fiz, mas deu tudo certo. Aí a gente passou fiz o teste com o veículo, foi filmado, foi tudo feito e passamos a 180 km por hora e captou a placa. Nossa, cara, olha aí. Sem laço indutivo, sem nada. Tudo a câmera captando, sem precisar de nada. Pra tu instalar essa câmera pra pegar a velocidade, pessoal, que tu vê essa é a câmera que o Lucas tá falando, né? Cara... Esse laço indutivo que vai no chão, ele é o quê? Porque quando o carro passa, ele abre o sinal, é isso? Isso aí, ele pega a indução do metal. Então, digamos assim, o carro entrou na primeira linha, porque hoje você vai olhar um pardal, 1, 2 e 3 linhas de laço indutivo, ligados numa controladora. Nessa controladora, ele calcula um tempo específico, tempo por metro.
né? Então é o primeiro laço, segundo laço, terceiro laço. Qual é o tempo, qual que é a distância do primeiro até o terceiro? Física, básica. Então aí vai calcular o tempo dividido por distância. Para dar quilometragem por hora. Claro, metros por segundo, depois vai ser transformado por quilometragem por hora. O Homero ia ficar louco, que isso aí é física pura aí, né? Física pura. Claro, isso tudo é automático, né? Tudo é feito automático pelo software, pelo equipamento dentro da controladora, né? Cara, eu vejo assim, ó, às vezes eu tô andando de carro aí nas estradas, porque eu rodo bastante, e eu passo às vezes por laço indutivo no chão da via, mas não tem câmera. O que acontece? Pra que é esse laço indutivo? Perfeito. Esses laços indutivos são para controladores de velocidade, somente. Tá? Eles não tem multa, não fazem nada, mas é saber pontos específicos daquela estrada para saber onde é que estão correndo mais. Onde é que tá captando com mais velocidade, para eles fazer alguma coisa para diminuir. Futuro pardal, um futuro... Claro, isso é um projeto... Então é um estudo. É um estudo, isso. Porque é mais barato hoje tu botar o laço indutivo para tu prever, para tu criar esses ensaios, para tu ver se realmente é ali naquele ponto que tem que ter, né? Isso. Daí eles vão identificando os pontos que tem mais assiduidade da velocidade, né? Que o cara passa mais... né? E aí depois eles criam um plano para diminuir a velocidade naqueles pontos. Olha aí, cara, que interessante, né? Então hoje, isso na verdade veio um projeto em torno de uns 10 anos atrás, mais ou menos, que foi iniciado esse projeto pela Polícia Rodoviária Federal. Né? Então, alguns pontos eles modificaram, botaram depois o pardal e outros não, né? Então foi algo que eles foram adaptando aos poucos, né? Melhorando. Cara, bacana. Cara, mas tu só pegou projetaço, né? Quer dizer, o início da tua carreira foi projetaços, né? Poxa... Comecei com o pé direito. Começou com o pé direito. Cara, tu tem estrela, né? E tu acha que... Por que chega pra você esses projetos aí, cara? O que tu atribui chegar pra você esses projetos? Olha, eu hoje... né, eu vejo que é questão de escolhas, primeira coisa, porque hoje eu não foco mais em instalar as câmeras analógicas, né? Sim. Eu não foco mais, eu não tenho mais essa paixão pelo residencial na questão de segurança, tenho paixão pelo projeto enorme. Então a minha energia é voltada a isso, né? Sim. Fora a automação residencial, que é hoje meu carro-chefe na parte da minha empresa. A parte de segurança, a minha energia é voltada a projetos grandes. Né? Graças a Deus, agora estamos finalizando mais um condomínio de 208 apartamentos, né? Está sendo usado câmeras com OCR, está sendo usado todos os faciais, né? Software para gerenciamento, então tudo completo, né? A gente vai entregar o máximo possível. Né? Eu acho que como tu circula no meio desses clientes aí, eles acabam te indicando para fazer essas coisas, pegando esses projetos mais, né, mais, digamos assim, mais que tem que ter um pouco mais de conhecimento, né, para conseguir trabalhar com esse tipo de câmera, para poder fazer esses encontros, esses acertos que precisa da união de uma câmera com um software, com uma controladora, né? Isso. Então tu acaba transitando no meio dessas pessoas e essas pessoas vão te indicando para tu fazer esses trabalhos, né? Isso. No caso, como eu acho, né? Não sei se tu concorda. No caso hoje, se o pessoal for olhar aí, já quer seguir no Instagram, é Inside Automação PF. Se vocês olhar, vocês não vão ver nada sobre segurança eletrônica, somente focado a automação residencial. Automação. Isso. Porque eu não quero divulgar essa parte, eu gosto de fazer para clientes realmente que querem um projeto específico. Sim. Tá? Da minha parte, isso é uma coisa particular minha. Então, um projeto grande, projeto de valor agregado, né? Então, eu sou assim hoje, eu procuro trazer mais clientes desse patamar, né? Olha, claro, hoje, com certeza, trabalhar com câmera dá dinheiro. Com certeza. Se souber trabalhar, dá dinheiro. Com certeza. Tá? Trazer solução para o cliente é a primeira coisa. Trazer a solução. Porque não adianta chegar aqui, essa câmera aqui, essa câmera ali, blá blá blá. Não. Eu não faço isso. Sim. Hoje eu tenho lá o condomínio Doha,
né, que a gente fez o projeto desde o início. Ah, cara, eu vi esse projeto de vocês aí, eu vi uns vídeos teu, cara. Nossa, tá fantástico, né, cara? E o que eu percebi, Lucas, desculpa te interromper, mas eu percebi sim o fino trato, o acabamento, sabe? Tu vê o detalhe. Cara, que automação bem feita, cara. Que a gente, até parabéns pro Leonardo da 3G lá, que foi o responsável pela construção do prédio, da construtora, porque o prédio é magnífico. Primeira coisa, o prédio é magnífico. E, obviamente, a gente não pode deixar de oferecer também o melhor em segurança. Claro, tá? né? A Hikvision lá, eu tinha noção de que ela ia atender muito bem eles. Sim. Tá? Claro, foi colocado câmeras hoje Color View, câmeras de qualidade alta, são tudo 4 mega. Nossa. Né? Não são nada 2 mega, então tudo 4. Então a gente já focou na qualidade. Claro. Né? Claro, às vezes o cliente perguntava assim, tá, mas por que eu não consigo enxergar a placa de um carro lá na rua passando? Porque não é uma câmera específica para isso. Tem uma certa angulação para a gente captar esse tipo de imagem. Tem, claro, hoje câmeras tem 2.8, 3.6, 4, 6, né, milímetros, de 8 a 12. Então, tudo isso faz diferença num projeto. Tu saber selecionar qual angulação tu vai querer. Ah, mas eu quero captar o carro que tá passando na rua. Primeira coisa, precisamos trabalhar com uma câmera com qualidade, frames por segundo, e depois a gente trabalha com a angulação. A angulação é a que vai te dar aquela imagem focada. Agora, o frames por segundo é o que vai te dar nitidez na hora de visualizar a imagem. Sim. Né? Botar um pause, alguma coisa assim. Mas, cara, isso aí não é uma coisa que não é da noite pro dia que se aprende isso aí, né? Não é da noite pro dia. Tem que ter muita estrada, né? Tem que ter muito chute em pedra aí pra poder dizer o seguinte, desse jeito tá me doendo muito, eu acho que eu vou ter que melhorar um pouco aqui. Aí eu vou estudar um pouco muito estudo, né, Lucas? Tinha uma época que a Hikvision liberava cursos para integradores, né? Cursos pela Hike mesmo, que eles vinham nas distribuidoras e faziam. Ali eles ensinavam muito sobre angulação, sobre a questão de captação, movimento, tudo isso. Naquela época eles ensinavam muito. Hoje não sei se estão fazendo ainda, né? Mas aquilo lá me ajudou muito. Muito, muito, muito. Então, eu era considerado o Champions ali da distribuidora, né? Da Videosom, naquela época. E aí eu fui fazer um curso com eles, fui para Caxias fazer outro curso, e aí voltei como Champion para dar curso daí. Então eu comecei a dar aula nesse tempo. Só para o pessoal saber o que é o Champion. O Champion é o cara que tanto dá treinamento quanto suporte, e ele era autorizado a fazer ajudar o integrador a montar o projeto. Ele tinha conhecimento técnico para conseguir poder tocar um projeto, fazer uma montagem específica, então dimensionar, fazer tudo isso aí. Isso, então tinha poucos champions no Rio Grande do Sul, né? Depois teve Santa Catarina, então aos poucos, hoje graças a Deus eu conheço vários champions que eram da minha época, que são caras excelentes, caras... Não, tem muita gente sim, ó, pessoal. Hoje nós estamos falando com o Lucas aqui, né? Mas claro que é um cara diferenciado do mercado e vocês já estão, pelo papo, vocês já estão percebendo que ele tem um conhecimento realmente, né, diferenciado. Agora eu vou falar, evidente que tem outros profissionais, né, que também têm esse conhecimento. Tem profissionais que com certeza estão... Buscaram isso, né? Foram em busca desse... E estão se atualizando todo dia, claro, né? Porque a Hike, isso aqui tá aqui, amanhã tem aquela lá. É bem assim que funciona. É bem isso aí. Então, quando eu voltei agora para trabalhar com segurança, porque eu parei, né? Eu tinha parado. Pensei, cara, não quero mais. Sim. Vou ficar só com a automação. Aí comecei a tocar ali o projeto de automação, só que não adianta. Não caí fora do pé, não consigo sair, né, cara? Tá na veia. Tá na veia. Aí eu comecei a fazer a segurança ali do Doha. O Doha foi o primeiro prédio aqui em Passo Fundo que eu peguei. E foi fechado ano passado, tá? Contrato assinado em junho do ano passado. Vou te dizer que... Sabe quando tu assina um contrato de uma coisa que realmente tu sabe o que tu vai fazer? Sim. Chega a ser... Solta foguete, cara. Que bom escutar isso aí, cara. Sabe quando tu sabe o que tu vai fazer, cara? É isso aí. Então, lá no Doha a gente não fez somente a parte de segurança, a gente fez a parte de interfonia toda completa com telas da Hike, né? Todo o sistema completo de software para controlar a questão das aberturas de porta, né? A parte de tag veicular. Então foi
Foi bastante coisa feita lá. E vou te dizer hoje que é um dos prédios mais tecnológicos que tem agora, né, na questão de segurança, usando a última tecnologia de câmeras. E aí toda essa tecnologia aí que o Lucas tá falando, pessoal, tu encontra lá na Automatiza, tá? Isso aí. Só que, claro, é o seguinte, ó, eu vou, pra desmistificar algumas situações, você pode até pensar o seguinte, ó, o João só entrevista o cliente dele. Nessa época que o Lucas fechou o Doha, eu conhecia o Lucas de nome, né? Porque a gente é desse mercado, a gente sabe quando tem pessoas trabalhando aí, atuando nesse mercado, ainda mais com o conhecimento que o Lucas tem, então é uma coisa que a gente, obviamente, fica sabendo, né? Mas o Doha nada foi comprado na Automatiza, praticamente ou se teve alguma coisa, é muito pouca coisa, né? Mas eu vou te falar que tudo que tem lá tem ali dentro da nossa loja, né? Hoje tem ali na nossa loja. Mas a gente não precisa entrevistar pessoas que compram apenas na Automatiza, tá, pessoal? A gente entrevista todo mundo aqui, sabe? E não é porque a gente automatiza que a gente não fala que existe Megans, que é uma baita distribuidora, que existe MPE, que a gente sabe que é uma baita distribuidora, né? Que tem Grupo SAT, que tem um monte de distribuidora. E, cara, cada um tem o seu mercado, cada um tem o conhecimento, cada um sabe mais de um detalhe, outro sabe muito mais de um outro. E, cara, o mercado tá aí pra todo mundo. Né? Então o que eu quero dizer para você fica muito tranquilo, venha pro Automatiza Cast, que aqui a gente é um canal que é para divulgar todo mundo, não tem erro, né? Evidentemente a gente sempre fala dos produtos que tem na Automatiza, né? Mas a gente pode falar de outros produtos, de outras marcas, sem problema nenhum. Mas Lucas, então, só que a gente pulou lá da PRF, a gente pulou pro Doha. Teve mais algum projeto entre a PRF e o Doha? Como é que tu veio para Passo Fundo? Teve uns 10, eu acho, projeto. Como é que tu veio para Passo Fundo? Saí da Shelter. No mesmo dia eu fui contratado pela Hikvision. Pela Hike mesmo? No mesmo dia. Na manhã, finalizamos... Quem me contratou foi o Fernando Lima. Fernando Lima, tá lá ainda? Não. Hoje ele tá na Fran. Na áudio. Na questão de áudio. E aí, aquela vez, eu liguei pra ele, Fernando. Pá, tô saindo da Shelter, quero ver o que eu faço. Ele falou, vem pra Hike. Olha aí. Gente boa, vai pra lugar bom. Fui trabalhar, e olha que aceitei a proposta sem ligar pros meus pais, né? Porque naquela época eu ainda era meio dependendo dos meus pais, claro, né? Tem que dizer, tô indo pra lá, hein? E aí eu disse, onde é que é? Ele disse, Floripa. Palhoça, né? Palhoça. Eu disse, tá bom. Vou ir. Liguei pro meu irmão, opa, seguinte. Eu tô indo morar em Palhoça. E ele, vai morar assim em Palhoça. Eu falei, não, tô indo morar em Palhoça mesmo. Fui contratado pela Hike agora. O que eu fui fazer na Hike? Fui trabalhar na parte de suporte técnico. Pera aí, vamos pedir pra... Quem é que autorizou a tua ida pra Palhoça, então? Não, ali eu decidi. Tá, mas foi o teu pai que te deu uma ideia. Não, meu pai não deu ideia de nada. Nada? Não, a mãe disse, tu não vai. Teu pai? Nereu. Seu Nereu, o senhor foi voto vencido, hein? E a dona... Ilone. A dona Ilone também foi voto vencido e segura e ninguém segura. Aí foi o irmão tentar segurar, não? Foi tentar. Não, a mãe também tentou segurar. Todo mundo tentou segurar, porque era muito longe, né? 600 quilômetros? Não, 800 quilômetros da. Nossa, lá de Cerro Largo. E aí, quando cheguei lá, comecei a trabalhar com Hikvision na parte de suporte. Então eu era nível 2, tinha nível 1 e nível 2. Então toda vez que alguém liga lá no 4020 4458, já vai cair no nível 1, né? Então sim, eu sempre era nível 2, que resolvia os pepinos um pouco maior. Tudo bem até ali, a gente dava treinamento pra galera. Tinha mais 3 pessoas comigo no nível 2, que era o Christopher, que é de Santo Cristo também, né? Que daí eu trouxe ele por causa da parte de redes, um pouco. Ele é um cara muito inteligente. Sim. Daí teve uma pessoa de Maceió, se eu não me engano, cara. Que era a Kátia, uma menina craque em Hikvision. Craque, assim, ó, de tirar o chapéu. Eu pedi ajuda pra ela, não era que ela pedia ajuda pra mim. Eu pedi ajuda pra ela porque ela era muito boa. Então, cara, eu admirava ela, além de ser mulher, trabalhar na área de segurança eletrônica. Ah. E
E tinha mais um outro rapaz, agora que eu não lembro o nome, que era da distribuidora ali do lado, que era da Pauta Sec. Ele saiu e foi trabalhar na Hike com nós. Então nós éramos um grupo de 4 pessoas e a gente atendia Brasil inteiro. Nossa, claro. Brasil inteiro pra lá e pra cá. Tá. Chegou um tempo ali, só que como eu sou uma pessoa hiperativa, eu sou uma pessoa que gosta de estar no meio de outras pessoas, de estar conhecendo pessoas novas, de estar buscando coisas novas. Eu não sou uma pessoa pra ficar o dia inteiro sentado no mesmo lugar, tá? E eu digo, o Fernando sabe disso, meus pais também sabem disso, eu digo que comecei a ficar doente. Comecei a ficar doente por causa que eu sempre tava ali no mesmo lugar, sentado, só atendendo telefone. Pra mim não é isso. Não é. Eu sou o cara... ali eu tava, como diz o Fernando e o Márcio, dono da Parque Seg lá, disse pra mim assim, tu é um passarinho preso numa gaiola aqui dentro. Tem pessoas que não conseguem, né? Então eles... Vamos deixar tu ir. Aí tá? Deixa voar. Deixa voar. Aí nesse tempo, fiquei um mês sem trabalhar ali, fiquei um mês, né, pensei, cara, o que eu vou fazer, né, cara? Aí recebi proposta de XPTI, que queria que eu fosse pra BH, recebi proposta de Floripa mesmo, de uma outra empresa, e aí teve um amigo meu, o Guilherme, que me chamou disse, eu tô abrindo uma loja aí, uma filial em Tubarão, da Grupo Sat, e eu preciso de técnico. Olha aí, onde eu falo com mão na parada. Eu falo com o Ayrton lá, que é o dono da Grupo Sat, né? Eu falo com ele, vamos conversar e tal. E isso, cara, era umas 3h30 da manhã, minha mãe tava lá, porque nós ia vir pra Cerro Largo no sábado. E isso era numa quinta-feira pra sexta. Ele olhou pra mim, ele me mandou um áudio assim, 3h30 da manhã, eu tava dormindo ali na sexta-feira de manhã, ele disse assim, cara, tu consegue vir às 9h da manhã? Tô aqui com o Ayrton, ele quer conversar contigo. Bah. E eu acordei 8 horas e olhei, né? Sim, tinha uma hora pra... Não, tinha uma hora e ele me mandou 3h da manhã, disse, o homem deve tá bêbado, só pode. Sim. Ele não tá de farra. Cara, eu olhei aquela mensagem e pensei, putz, vou ligar pra ele? Liguei. Cara, tá falando sério? Não. Já tá vindo? Eu falei, não, tem que me arrumar isso aí. Dá 1h30 de Palhoça até Tubarão. Sim. Não, vem que nós vamos te esperar, vamos almoçar junto. Tá. Me fui. Partiu Tubarão. Me fui. Minha mãe ficou lá no meu apartamento. Cheguei lá em Tubarão, conversei com o pessoal, ele me fez uma proposta, porém isso que eu ia pensar, né? Não é. Eu sou um cara difícil. Aí, que barra. Já se autoelegeu, cara difícil. Voltei pra Palhoça, olhei pra minha mãe e disse, vamos vazar agora. Vamos pra Cerro Largo agora. E fomos. Cheguei em Cerro Largo 7h da manhã de sábado. Passei a noite viajando. Nossa, cara. Aí eu tinha um Golf 2001, cara. Coisa mais linda aquele Golfzinho. Saudade de viajar com ele. Econômico. Imagina, né? E aí, cheguei em Cerro Largo de manhã e o Guilherme já me ligando. Cara, tu vai aceitar? Aceita, cara, não sei o quê. Não, eu aceito por tal condição. Daí, pedi uma condição, ele aceitou. E comecei a trabalhar na Grupo Sat em Tubarão. Olha aí, cara. Eu tenho amigos em Tubarão, cara. Tubarão. Olha aí, Tubarão é uma cidade bem legal. Bem legal, gostei muito de Tubarão. Só que eu saía segunda de Palhoça e voltava na sexta pra Palhoça. E tu continuou, tinha um apartamento em Palhoça? Tinha um apartamento em Palhoça, continuei lá. Nesse tempo ali que eu viajava, além de dar muito suporte, fazer projeto, eu dei muito treinamento. Então a gente marcava, como eu não atendia só Tubarão, atendia Tubarão, Criciúma e Joinville. Então eu tinha as 3 cidades pra... Tubarão, Criciúma e Joinville lá na outra ponta. Lá na outra ponta. Nossa, então eu preciso estar em Joinville na segunda. Sim, dá um exemplo. Eu saía... Tem que sair no sábado, porque o trânsito é terrível. Aí... Não, alugava um helicóptero. Aí eu saía de Palhoça, tipo, domingo de noite. Pra segunda-feira de manhã lá. Então era bem corrido. Digamos que eu era visita no meu próprio apartamento. Nossa. E eu gostava muito de fazer isso. Porque eu hiperativo, né? Gosta no meio das coisas novas. Gosta de conhecer pessoas. Pra mim era perfeito. Claro. E na estrada, eu amo estrada. Eu amo dirigir. E aí eu dava muito treinamento. Fazia muito projeto de condomínios pequenos. E aí eu fui parar num projeto, cara, no Porto de Itapoá.
Porto de Itapoá. Isso é perto de... Pra cima de Joinville. Pra cima de Joinville. Vai, passa Joinville, pega a esquerda, faz uma volta gigante no meio das coisas e tá lá no Porto. Tá em Itapoá. Itapoá. Isso é, depois eu vou olhar, hein, pessoal. Ô, pessoal de Itapoá, estamos falando de vocês aí, tio. E esse porto, quem fez a instalação desse projeto foi uma empresa lá de São Paulo, cara, se não me engano. São Paulo, Rio. E era tudo hike. E tu usou o que lá, por exemplo, assim? Na verdade, já tinha a questão de LPR lá. E eles estavam com um problema bem sério nessas LPRs. Porque os caminhões, porque é muito caminhão com container em cima, e são várias docas com entrada para os caminhões fazer a saída, né? Sim. E ele disse assim pra mim, cara, preciso que tu resolva o problema pra mim, porque não tá reconhecendo as placas e tal. Algumas pega, outras não pega. Aí, primeira coisa, como eu disse, todas as câmeras têm todas as suas características, têm seu modo de ser instalação. A câmera que era usada lá era uma 7A26, tá? E tinha uma 7A46 lá também. Só que essas câmeras, elas não são específicas para pegar um veículo de perto, né? Elas ficavam bem pertinho aqui embaixo e o caminhão passava aqui. Próximo. Isso. Então eu pensei assim, cara, vamos sentar, vamos conversar e vamos alinhar a questão da montagem. Sim. Né? Aí alinhamos... Pra trocar as câmeras. Não tinha, porque não tinha câmera para estacionamento naquela época. Não tinha uma câmera específica para entrada e saída de veículo. A única câmera que existia era a 7A26 e 7A46. Que de 2 mega foi para 4 mega. A de 2 mega ela era só placa vermelha e placa branca. A 7A46 estava recém migrando para a parte Mercosul. Então, eu cheguei para eles, pessoal, a instalação delas está errada, precisa ser modificada. Eu não consigo ler uma placa com um veículo na frente da câmera. Até porque a câmera ela precisa de velocidade para funcionar. A 7A46 TCM, hoje em dia, elas precisam de 5 km em diante para conseguir fazer uma leitura. Ela não lê, cara. Ela não faz leitura de um veículo parado. Tem câmera específica para veículo parado. Né? Olha aí. Agora, Pessoal, tu sabia disso, pessoal, né? Olha aí, ó, é novidade pra mim. Apesar que, assim, ó, eu, João Machello, assim, tô começando nesse mercado faz 4 anos e eu trabalho muito com movimentador ali na loja, a gente é muito movimentador, a gente tá começando agora com o CFTV, mas eu não tinha ideia disso, cara. Tu vê, ela precisa estar em movimento. Isso, então a altura da câmera faz diferença na leitura, por isso que eu digo, aquela vez que eu coloquei aquela câmera a 180 km por hora, foi um negócio bem específico, porque o cenário em si ajudou nisso, não é só a configuração, é o cenário, que altura a câmera está, qual a distância da captação, qual que é a distância do poste até o centro da pista, então tem todo esse estudo para fazer. Cara, deixa eu te dizer o seguinte, eu tô aqui, tô vendo uma câmera, percebi a câmera a 150 metros, adianta eu frear para segurar o carro, ela já pegou a minha placa. Ou ela tem que passar no laço indutivo? Das hoje que são... na verdade teve uma atualização pequena agora, né? Que eu já vou contar. Novidades... Alô, pessoal, novidades da Hikvision aí, hein? Na verdade, assim, nós vamos voltar lá para as câmeras do Porto, mas nós só estamos dando uma pincelada aqui em outro lugar agora. Vamos lá. O que acontece? As câmeras, elas captam não pelo laço indutivo, essas daquela época. Porque ela fazia a decodificação do vídeo, ela identificava que era um veículo de massa grande, né? Não é peso, porque nenhuma câmera faz leitura de peso, né? Sim. Então ela identifica que é uma massa grande e consegue captar uma placa nessa região, tá? Sim. Dentro da câmera a gente tem uma linha virtual. Tá? Como se fosse uma linha virtual hoje em dia que o pessoal está conhecendo. É o ponto de captura. Esse ponto de captura não pode ser para lá, não pode ser muito para cá. Precisa ser num ponto específico do estudo da imagem. Tá? Então quando eu passava nesse ponto de captura, ela calculava. Ah, tá. Então, claro, hoje em dia as câmeras estão captando... tu vai pegar um pardal móvel, que é a arminha, aquela que os policiais seguram. Elas captam a 2 km, 1,5 km. Então não adianta frear, já foi. Mas aí tem coisas que eu não posso falar. Vá. Fala em off. Então assim, vai ter bastidores aí, pessoal. Ele vai falar em off, mas nós vamos gravar.
Então, assim, aquela vez se você sabe do que o Lucas tá falando, ou se você imagina o que o Lucas falaria no off, você comenta aí conosco, tá? Quem tá assistindo o vídeo aí. Poucas pessoas sabem, tá? Porque como eu tive esse privilégio de trabalhar com a Polícia Rodoviária Federal, né? Sim. Então eu aprendi muita coisa com eles. Pô, que legal, muita coisa, a questão que eles usam, de como funciona a pesquisa, como funciona esse estudo que eles fazem pra aprender e tal. Como é importante ser profissional em todos os sentidos, né? Ter ética também, né? Isso aí. Eu acho que é isso aí, né, cara? Isso aí. Tem que ser profissional em todos os sentidos. Tem que ter ética e pela ética segura pra ti mesmo, porque é importante, né? Demonstrar isso em todos os aspectos. Com certeza. E aí, cara, então tem esses pontos aí, tu vê, eu não imaginava, né? E eu não imaginava também que o radar pegava tão longe, né? Mas enfim. Agora, voltando à câmera do porto. Então a câmera, ela não pegava a placa porque o veículo não estava em movimento. Ou estava muito baixo. Estava muito baixo a câmera. Primeira observação que eu fiz foi que a altura da câmera não era compatível com o que é especificado, né, que ela pede para dar uma boa captura. E segundo é a questão do veículo, que ele não via que ele vinha, não é que ele vinha parado, ele vinha muito rápido para a altura que ela. Então, dentro da câmera, toda a câmera tem IP, tá? Tem a entrada de captação de luz, que é o shutter. Sim. Tá? Então eu consigo aumentar e diminuir esse shutter, que é transformar a câmera mais escura ou mais clara. E na captura de placa isso é a coisa mais importante, é a opção mais importante a ser configurada. Porque o shutter, digamos, o carro, aqui tem uma via de 60 km por hora. Vou ter que usar um shutter específico de tanto até tanto. É um veículo que vai a 15 km por hora. Shutter de tanto até tanto. Então tudo isso faz diferença. Então tu tem que criar um cenário. É por isso que antes da câmera de leitura de placa, então tem a placa de 20 km por hora. Isso aí. Então tu vai criando o cenário. Vai criando o cenário. Fazer com que a câmera tenha a performance dela, né? Isso aí. Aí o Olha aí, ó. Esse é um corte interessante, hein, meu diretor? Né? Que coisa interessante. Eu tava falando, cara, eu não sei se eu falei besteira, mas eu tava falando com um colega nosso e que ele falou, cara, mas a leitura de placa, se o cara imprimir um papel, pode ler a placa? Ela vai ler aquele papel como se fosse uma placa? Ótima pergunta. Na 7A26 ela é possível ler a placa com uma leitura de papel. Tá? Na 7A46 TCM e TCG, não. Porque ela faz, além da captura da placa, ela consegue ler a cor do veículo e a marca do veículo. Olha aí. Então, ela consegue fazer essas 3 autenticações. Então, tu chegar com uma placa hoje impressa aqui, não adianta nada. Então, ela consegue definir esse campo de massa para fazer a leitura. Olha aí. Tá? Então... Mas essa tecnologia, ela veio faz quanto tempo que ela existe dessas 3 verificações aí? Isso começou na IDS, né, quando veio a parte de inteligência dentro da câmera. Em 2021, acho que era, 2022, por ali. Que começou a vir a parte... Antes era só DS, né? Agora é tudo IDS. Então, a IDS TCG, IDS TCM. Então, depois que veio o I, ele veio com essa tecnologia de conseguir identificar ali a cor e a marca do veículo. Então tu vai criando cenários. Então tu bota o laço indutivo, que provavelmente quando a massa está em cima do laço indutivo, vai abrir o sinal da câmera, vai fazer a leitura, né? São várias etapas que tu vai criando, né? Claro, hoje eu uso nos meus clientes, que nem no Dreams, a gente está colocando lá TCG 405E. Né? Que é uma câmera para entrada e saída de veículo, não é uma câmera para pegar velocidade, não é uma câmera para pegar veículo em movimento rápido. Então o que acontece? Ali eu estou usando sim um laço indutivo, né, para conseguir receber essa leitura mais fácil do que captar pela imagem, e também já uso esse mesmo laço indutivo para evitar de fechar o portão em cima. Eu uso com o anti-esmagamento. Eu uso para ambas soluções. E se o cara tá passando na rua, a câmera vai pegar? Não. Não, né? Não. Não, porque isso também é uma questão de estudo de angulação. Angulação. De angulação da câmera. Qual que é a altura que ele vai ficar?
Claro, a TCM, a TCG, ela é bem diferente da TCM em questões de configuração, né? Em questão de instalação. Hoje uma TCM é 7 metros de altura, 6 metros de altura, que é para conseguir captar veículos em velocidade altas. Já a TCG não, a TCG é 2, 3 metros de altura. Então, olha só, nosso querido cliente que adquire o produto para seu uso, que é o famoso cliente final, que é para onde o produto vai. Olha, eu vou dizer para você, a você que que compra no Mercado Livre e tal, né? É uma boa você primeiro pedir para um técnico ter conhecimento, porque às vezes tu vai comprar a câmera que não tem nada a ver com aquilo que tu precisa, viu? Tu vai dizer, não, mas essa câmera faz. Não, ela não vai fazer. Então é importante o técnico na nossa vida, é importante ter o conhecimento, é importante saber o que você está comprando, porque senão depois tu vai gastar 2 vezes, né? É isso aí. Porque tu não vai conseguir tirar aquilo que você precisa daquele equipamento lá. Cara, então falamos de Santa Catarina, fomos para Palhoça, fomos para Tubarão, fomos para Itapoá, cuidamos de um projeto do Porto. Isso. Cara, nós já fizemos um projeto de universidade, fizemos projeto da PRF. E um que eu esqueci foi o projeto de Santa Rosa. Projeto de Santa Rosa. Foi as primeiras também LPRs, depois da URI lá que veio, foi o cercamento de Santa Rosa. Olha aí, tu fez ajudou a fazer o cercamento. Toda a configuração de todas as câmeras foi eu que fiz. Quem é que foi o integrador lá? A Shelter também. Shelter? Essa empresa é demais, né? É demais. É muito grande. Então ali foi também mais um aprendizado que eu tive, além de saber configurar, eu tive muito aprendizado com eles, né? Na questão principalmente de integração mesmo, de trabalhar dali, digamos, como é que dizer, o processo pra gente botar uma câmera dessas dentro daquele ponto, daquele negócio. Foi antes da PRF. Então, ali que eu aprendi, digamos, pra tocar a PRF sozinho. Olha aí. Cara, tu vê só. Cara, tu acha que é importante, tu acha que... eu até agora eu entendi que veio tudo indicação, e por você estar dentro desse público que consome esse produto, né? Tu foi cada vez pegando, saía de um projeto, entrava em outro, porque tu tava dentro daquela atmosfera daqueles clientes que consomem esse produto. Isso. Mas, cara, se o cara fosse começar hoje, como é que faz pra vender isso, cara? Como é que faz pra vender um projeto? Como é que se tu tá começando hoje, pra aquele instalador que tá começando agora, qual é o passo a passo, cara? Se tu pode nos dar essa dica porque essa dica também é a gente tentar levantar a bola para esse colega que tá começando hoje e dizer o seguinte, que tu também pode ser um Lucas de amanhã, né? Com certeza. E o que tu poderia falar? Nós não vamos falar de venda hoje, Lucas, porque a gente tem bastante coisa e eu vou te chamar para outro episódio, provavelmente, porque nós teremos aqui um monte de situação para conversar. Nós vamos dar... Mas tu acha que o instalador hoje ele fica esperando ou ele tem que partir para cima e buscar? Bom, da minha época foi que eu tive que partir para cima, primeiro pegar um negócio para depois resolver. Teve que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. O carro andando. Para mim foi isso. Mas eu não indico. Não indico. Eu indico o seguinte. Conhecer primeiro o produto que tu vai instalar. Primeiro conhecer qual é a demanda do cliente, tá? Tem projetos hoje que eu faço, inclusive em Florianópolis, que ainda toco, que é o seguinte. O rapaz chega com a demanda. Cara, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Preciso botar uma câmera com contagem de pessoas. Preciso colocar uma câmera com radar, né? Então eu vou pegar o que ele quer fazer. Ele me envia um estudo dele mesmo, o que ele quer. E eu vou dizer, esse equipamento, com esse equipamento, com esse equipamento. Isso aqui vai te atender. Senão, nem vai adiantar. Tá? O que acontece? Sobre estudar, tá? Eu nunca gostei de estudar. Eu nunca gostei de pegar uma câmera aqui, sentar e ficar mexendo nela. Eu sempre fui pra cima... Botou lá no lugar onde ela vai ter que funcionar e buscar o resultado que ela tem que dar. Mexe, fuça, reseta, volta. É isso aí. Mas isso é o meu jeito. Sim. E tem situações que eu me arrependo de fazer isso. Claro.
né? Porque chega um momento que, cara, no datasheet é uma coisa, mas aquela... A vida real... não é bem assim. Não é bem assim. Então, antes de montar um projeto, cara, conheça principalmente, além da câmera, o cabeamento. Cabeamento. O cabeamento. Tá? Cara, tu sabe que uma coisa também que eu usando isso como um gatilho pra mim falar, olha só, eu fiquei sabendo agora que dependendo, quando ela aumenta o zoom dela, ela consome mais energia, então tem que cuidar também a energia também, né? Isso, por isso São que ela... vários detalhes, né, cara? Isso, por isso que elas vêm hoje com o PoE, né? O PoE não tem erro, tá? Ó, o PoE aqui, 48 volts, ligou aqui, vai até 305 metros, pô, tá funcionando. Tá funcionando. Isso, tá? Então, eu sempre digo, porque assim, ó, o que que eu penso, o que que eu vejo da questão de CFTV hoje? Nos meus clientes, nos meus projetos que eu faço não faço para voltar. Sim. Então, na minha automação também, né? Sim. Eu não faço para voltar da assistência. Muitas empresas hoje, muitas que existem aqui em Passo Fundo, região, né, Brasil afora, fazem instalações para gerar manutenção. Eu não gosto. Sim. Se é para mim colocar essa câmera lá, tá, onde é que eu vou colocar? No tempo. Tá, qual que é a distância do cabo? Tanto. Que cabo eu vou usar? Vou usar uma fibra, porque é muito distante. Vou ter que usar um ponto de energia na ponta. Tá, aqui vamos colocar um no break. Então, tudo isso, cara, é um estudo que tu precisa fazer. Quanto tempo precisa dela ligada? 2 dias. Quanto de bateria vai? Sim. Né? Então, tudo isso tem que ser bem estudado. Tem que trazer... E claro, isso tem um preço, né? Isso tem um preço. Né? É caro. Não é barato hoje tu pegar... Eu monto o projeto hoje, cara, eu cobro. Eu cobro quando eu vou pegar um projeto. Mas é um projeto que eu sei que no mínimo, e eu dou garantia em contrato, no mínimo 5 anos não dá problema. Porque o que acontece? É aquilo que a gente sempre fala, a diferença entre preço e valor, né? E valor. A diferença entre preço qualquer um dá, né? É só pegar o preço ali e passar para o cliente, né? Agora o valor percebido no projeto, né? Aquilo que o cliente olha e diz, não, mas isso aí, cara, isso aí que o cara faz tem valor, cara. Então e sempre vai existir o pica-fio que faz a mesma coisa pelo um valor muito melhor, né? Mas isso, eu fico até feliz que eles existem. Né? Mas tem que existir todo tipo. Fico até feliz porque... Senão, como é que tu vai... Como é que o mercado... e tem pessoas que também... Tem pessoas que quem dera todo mundo poder pagar uma instalação de ponta, assim, com um técnico com todo o conhecimento que tu já colocou aqui pra gente. Nossa, seria maravilhoso, entendeu? Mas às vezes o que acontece? O cara não consegue... Mas não é por isso que o cara não consegue pagar também que a gente vai deixar ao léu. Eu acho que tem coisas interessantes que a gente até pode comentar, assim, Lucas. Tipo assim, vou fazer lá um projeto residencial. Cara, cuidar do cabeamento, cuidar lá cuidar a energia de onde é que tu vai puxar, cuidar do no break, tentar buscar as informações, tá? Então tudo isso aí são situações que vão fazer também gerar valor para você. E tem que começar. É o passo a passo. Tu vai começar primeiro instalando uma câmerazinha, entendeu? Vai instalar aqui uma câmera bullet, normalmente câmera bulletzinha lá pra fora, né? Área externa, né? Então assim, vai botar lá a câmerazinha, vai pegar lá um DVR hoje, um eDVR que já vem com HD, ó. Então você vai começar, é um projetinho pequeno que a gente consegue te ajudar a dimensionar esse projeto. Isso aí. Né? E hoje... Agora, e olha como simplificou, né? Antes o DVR era um gigante, ó. Gigante DVR, né? Hoje com o SSD aí interno já completo, bonitinho, instalado... Isso aí facilita um monte o dia a dia do instalador. Pra tu ter ideia, pessoal, antigamente tu tinha que botar um DVR grande, um rack grande, né? Era um monte de cabo e tal, enfim. Aqui tu consegue botar 16 câmeras. Até 16 câmeras. Até 16 câmeras. Não sei se aqui é esse aqui. Esse é 4. Esse aqui é 4, mas tu consegue... Tem equipamento assim, tu não precisa mais botar HD. Ele já vem com a memória interna, né? Então... E muita coisa que agora eu tava olhando aqui, que eu acho bem importante falar,
É sobre as nomenclaturas da Hike, que é que todo mundo fala que é difícil, né? Mas tem que ir casando elas, né? Tem que ir casando elas, que nem o HQ, HI, HG, HI, HU, HI, K1, K2, Q1. Então, tudo isso são coisas diferentes que cada equipamento vai entregar no final. Sim, eles conversam, tu tem que dar esse segmento para eles poderem conversar certinho, né? Isso, então no caso assim, esse que nem, vou dar um exemplo. Esse DVR aqui, ele vai até 4 megapixels, né? De gravação. E ele é 4 canais, tá? Ele é um HQ-HI. Tá? O que é HQ-HI? Pode ser que ele tenha alguma coisa de tecnologia interna, que no caso é ou quem sabe um cruzamento de linha num canal, né? Ou quem sabe uma intrusão de área em algum canal. Sim. Então tudo isso são a nomenclatura que vai entregar o que cada produto diz. Né? Que cada produto entrega. Que é bem importante isso na Hike. É importante saber, né? É importante saber. Naquela época a gente estudava muito sobre nomenclatura. Muito mesmo, assim, ó. De ter que decorar quase. Né? Hoje, no caso, 673, né? A 635, 6350, né? 8112. Então, 8113, esse aqui nem é 12, esse aqui é 13. Sabe que teve 8112, né? Esse aí, esse eu acho que é 8113, né? Esse é 8113, mas antes teve 8112. Por que chamam de anti-vandal, cara? Por causa que ele é todo metal. Tá? A primeira coisa é que ele não tem nenhum parafuso aparente, né? Então ele tem um parafuso específico que vem com ele, que é aqui embaixo, e ele é muito difícil de quebrar. Tá? Ele aguenta até I-cassete, né? Então até uma certa pressão de batida, né? Então, com um martelo, com uma marreta, ele aguenta sem problema nenhum. Olha aí, cara. Tá? Então, ele é chamado de antivandalismo por causa que é difícil de roubar ele. Né? Diferente de um facial, que nem esse aqui. Né? Esse aí tem que botar num case, vai botar na área externa, tem que botar um case. Tem que botar um case, né? Então, botar um case de inox. São coisas que realmente vão proteger o equipamento. Claro, o equipamento vai ficar solto ali dentro, não. E ele é para quanta água, ele vai tranquilo. Sim, ele é impermeável, ele trabalha no IP66, então... Pra área externa é tranquilo. Antes desse aqui, teve o 671, né, que foi o famosíssimo 671, que foi um dos melhores. O Doha tem um, cara. Eu não me perdoei ele saiu de linha, mas não me perdoei de colocar lá, porque é o equipamento legal, né? Que é o equipamento que entrega facial, tipo, não é de verdade, mas entrega facial. Foi o melhor produto da Hikvision facial. Olha aí, que até hoje. E a Hike também tá indo para um lado também do plug and play, que daí vem a linha EZVIS, né? Cara, essa câmera é fantástica também, né? Uma câmera 360 que capta tanto áudio bidirecional, né? Ela é fantástica também, uma câmera bem bacana e de um preço bem bacana também. E o mais legal é que elas vêm com HDR, né? Então tu tem algum local específico, eu vou colocar ele virado na minha sala, virado para uma janela. Aquela janela entra luz solar. O HDR, né, ele vai fazer essa compensação de luz. Então ele vai trabalhar ali no escuro com o claro, vai trabalhar a imagem do escuro para ficar mais claro e vai ficar muito boa a imagem. Então hoje uma câmera linha residencial tem isso. Sim. Então melhora 90% da imagem. Sim. E já consegue ter um preço bom também, né? Consegue ter um preço bom. Eu percebo também hoje que o pessoal tá partindo muito para isso aqui, né? Quando o cara quer alarme e câmera, o pessoal já instala uma câmera que consegue fazer... Isso. Né? No caso, essa aqui consegue fazer os dois, né? Isso, essa aqui é Strobo e Sirene, né? É os dois? É os dois, Olha, isso aqui pra mim hoje é uma revolução, tá? Da Hikvision. Lá no Dreams a gente tá ocupando as 2047... As 2047 G2 SL, acho que é. Agora não tô lembrado do final. Mas são IPs já com também Strobo e Sirene. Imagina agora tu numa instalação que era uma coisa antes que eu ia usar lá. Sim. Eu ia botar uma caixa, a câmera ligada, a saída de relé ligada numa Sirene e num giroscópio. Giroscópio? É giroscópio, né? É isso aí. Acho que sim, né? E aí, faria isso aí. Só que o problema é que o consumo de energia pra mim trabalhar e se deixar 48 horas, 36 horas era muito mais alto do que eu botar uma câmera com já embutido. Já tudo embutido. Isso. Então, ali foi uma opção que eu coloquei. Desculpa te interromper. Sim. E tu consegue fazer uma área também com ela, né? Isso. Essa aqui vai depender... pessoal, uma coisa bem importante de falar, tá? Câmeras analógicas, quem manda é o DVR.
tá? Quem comanda é o DVR. Câmeras IPs, quem comanda é a câmera. O DVR é só um escravo, tá? Olha aí, cara. Por quê? Como uma câmera analógica ela não tem base de dados, ela não passa nada, claro, ela tem a inteligência dela, sensores PIR, sensores, a parte de detecção de movimento, só que a linha virtual e a parte de área de detecção vai estar dentro do DVR. Quem vai fazer o processamento disso é o DVR. Quem envia a imagem é a câmera, quem processa é o DVR. Aí o DVR tu vai fazer o desenho lá. Isso aí. O DVR tem que ter habilitado para fazer. Isso. Já na parte de IP é a câmera. Tu desenha no NVR, né? Network Video Recorder. Então tu vai desenhar no NVR, mas tu tá desenhando dentro da câmera, na verdade, porque tá transmitindo esse dado para ela. Então o recurso que tiver dentro da câmera IP vai trazer para dentro do NVR. Tudo que tiver lá vai estar aqui. Cara, daria pra gente ficar aqui 4 horas, eu acho. 4 horas, porque o assunto aqui, só o meu diretor diz o seguinte, ó, não, o assunto tá bom, continua, o assunto tá bom, mas, cara, nós vamos ter que, vamos fazer um ao vivo também, hein? Eu vou ter que fazer um ao vivo. Eliezer, eu acho que vamos ter que fazer um ao vivo e vamos ter que partir pra encerrar, né? Vamos ter que partir pro encerramento. É uma pena, né, tio? É uma pena. É uma pena. Mas assim, ó, Lucas, cara, que satisfação poder estar hoje escutando tudo isso que tu passou pra gente, todo esse conhecimento que tu demonstrou aqui. E eu vou te pedir o seguinte, tu quer passar alguma coisa para as pessoas que vão assistir esse vídeo, tu quer dar o teu recado, porque eu vou finalizar, pessoal, porque eu tenho que finalizar, porque senão vai ficar um episódio muito grande, sabe? Mas a gente poderia ficar aqui 4 horas, mas nós vamos fazer outros, tá? Assunto não falta, Não falta, né, Lucas? Principalmente na parte aí de técnica, né? Com certeza. Depois de vendas, métodos de vendas também na questão de segurança, que é bem importante, né? Ah, com certeza. Que eu acho que a base principal para todo empreendedor é a venda. Não, você nunca vai escapar da venda. Tem que ter venda. Se você não souber vender esse produto aqui... Esquece, você nunca vai vender. Vamos fazer esse episódio, né? O diretor tá dizendo, vamos fazer esse episódio de vendas aí, vai ser bacana. Cara, olha só, pra você que tá assistindo, que gostou desse episódio, vamos lá, vamos clicar lá e vamos se inscrever no nosso canal, né? Esse canal do YouTube, vamos inscrever no @RedeAutomatiza, também vamos clicar lá, vamos curtir o @RedeAutomatiza, que você vai ter sempre esses temas, esses assuntos que você gosta, que você curte, né? E já compartilha com quem você acha também que vai gostar desse assunto aqui, né? Esse assunto hoje da Hikvision, eu demorei um pouquinho para chegar, porque eu tava esperando chegar com a pessoa certa aqui pra gente conversar. E, cara, foi uma satisfação, Lucas. Tu quer deixar esse teu recado? Vamos deixar o teu @, agora, né? Teus contatos aí, né? Isso. Acho que lá no teu @ vai encontrar lá os teus números, teus contatos, o teu WhatsApp, né? É @Inside Automação PF, tá? Lá vai ter vários vídeos sobre a questão de automação residencial, que é um episódio que a gente pode fazer também, né? Referente só à automação residencial. Não, vamos fazer sim. E... o que eu digo aí, pessoal, referente à segurança eletrônica? Eu vejo muito integrador, né? Eu sou integrador, que tem muito potencial aqui em Passo Fundo, tem muito potencial na região para crescer, tá? E deixar de olhar uma câmera como se fosse um produto comum a ser instalado hoje, tá? Ela se automaticamente sim se levou a ser um produto comum, né? Porque todo mundo começou a instalar. Claro. Só que se você quer realmente ser diferente, aprenda sobre o produto. Que tipo de lente, que tipo de câmera, qual que é a abertura de angulação, né? Tem que ter essa base para você conseguir selecionar o melhor para o teu cliente. Então é bem importante isso. Tá? Então busque conhecimento, leia os datasheets dos equipamentos, principalmente, que é ali que você vai tirar todos... mas tá em inglês. Google. Tradutor, vai botando lá, vai traduzindo, né? Então o datasheet vai entregar tudo sobre essa câmera, sobre o interfone, sobre o facial. Então ele vai te dar todas as informações que você precisa para vender pro teu cliente. Legal aí, então, pessoal, esse aí foi o recado do nosso Lucas Baques, né, da Inside Automação.
Pra você, de novo, pra você que curtiu, que gostou desse assunto, esse bate-papo foi espetacular. Claro, todos os episódios até agora foram fantásticos, todo mundo legal. Acho que cada um teve o seu ponto, o seu, né? A gente conseguiu fazer debates bem bacana, né? Mas hoje a gente falou sobre produto, né? O Lucas contou um pouquinho da história dele, da vida dele, né? Vemos até grandes projetos, a gente pode discutir bastante. E se você gostou, curte lá no arroba Rede Automatiza e também se inscreve no nosso canal no YouTube também, que vai ser bacana ter você conosco para próximos episódios como esse. Foi fantástico. Quero te agradecer, Lucas, novamente. Já estou bem redundante aqui, falando bastante coisa, repetindo bastante. Agradecer o pessoal da Sede Studio aí também, né? Sempre por estar com a casa, com as portas abertas, nos recebendo. Agradecer a Zira. E agradecer a Rede Automatiza que está fazendo frente aí, trazendo essa turma aí, né? E por me dar essa oportunidade de estar frente a frente com você, amigo instalador, e podendo te levantar cada vez mais, te dar envergadura e te dar autoridade nesse setor, que é o nosso setor. É aqui que a gente trabalha, é esse mercado que a gente tem que fazer acontecer todo dia. Então, pessoal, muito obrigado, sucesso e até o próximo episódio. Valeu, turma!